Boa noite, meus irmãos. Prazer estar aqui na companhia dos irmãos neste momento. Infelizmente, irmãos, eu estou um pouco louca, então eu estou falando meio assim, meio arrastado. Apesar da compreensão dos irmãos e a paciência de vocês, eu vou tentar falar devagarinho para vocês entenderem, tá bom? O tema da pregação é Crescendo de Fé em Fé. E eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Vocês têm fé? Sim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está escrito em Hebreus 11:6. Acho que todos já ouviram esse verso em algum momento da vida, não é? Mas vocês sabem o que é fé? Vocês sabem como aumentar a fé de vocês? Para responder essas perguntas, vamos primeiro nos comunicar, falar com o nosso Deus, para que Ele possa nos instruir. Senhor Deus, amado Pai que habita nos altos céus, neste momento a Sua palavra será aberta. Eu peço que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender as verdades contidas nela, Pai. Que o Senhor possa me usar para a Tua glória e que não seja eu falando, mas o Senhor. Repreende qualquer influência do maligno para nos distrair, ou para, Senhor, que o que está escrito aqui não entre em nosso coração. Isso eu peço no santo nome de Jesus. Amém. Antes de conseguirmos entender o porquê que as Escrituras insistem tanto que nós cultivemos a fé, nós precisamos necessário conhecer o que é a fé. E assim, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Então vamos abrir as nossas Bíblias neste momento. No livro de Mateus. Mateus capítulo 8. Dos versículos 5 a 2. Quem achar, diga amém. Amém. Vamos começar do versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados nas minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E ao outro: venha, ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Jesus disse que o centurião manifestou grande fé. Mas os irmãos conseguem identificar onde está a fé nessa passagem? Quando nós vamos ver dos versos 6 a 8, mais ou menos, vemos que o centurião queria que algo fosse realizado e ele queria que Jesus o fizesse. Mas como Jesus disse que iria curar o servo dele, o centurião impediu, dizendo: não, Senhor, mande apenas com uma palavra. E Jesus chamou isso de fé. Mas afinal, irmãos, o que é a fé? Fé é esperar que a palavra de Deus realize o que ela diz que fará e depender dessa palavra para que ela faça o que afirma. Essa é a essência da fé. E sabendo que a fé vem pela palavra de Deus, fica claro que a palavra de Deus, a fim de colocar em nós a fé, precisa nos ensinar que a palavra tem em si poder para realizar o que ela diz. Ou seja, nas Escrituras Sagradas, Deus nos mostra várias provas de que a palavra dele tem poder. Por exemplo, grande parte do primeiro capítulo da Bíblia é um manual de instruções sobre a natureza da fé. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia,
Qual é o primeiro livro da Bíblia, irmãos? Gênesis. Ah, bom, do livro. Gênesis capítulo 1. Todos acharam? No versículo 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo bem, Deus criou os céus e a terra, mas como Ele criou? No Salmo 33, versículos 6 e 9 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Antes de Deus falar, o que existia? Nada. Existia trevas? Existia alguma árvore bonita? Não existia nada, não é? Mas e depois que Ele falou? Tudo passou a existir, não é? É incrível o poder da palavra de Deus. Ele, por apenas uma palavra, criou todas as coisas, não é? Ele criou as pessoas, Ele criou a natureza, Ele criou essa diversidade de animais. E muitas pessoas, mesmo contemplando todas essas coisas, não conseguem confiar na palavra do Senhor, não conseguem ter fé em Deus. E quando eu digo outras pessoas, irmãos, eu não estou falando das pessoas de fora, porque muitas dessas pessoas são ignorantes, não é? Eu estou falando de nós cristãos, de mim, de vocês, de outros cristãos, de outras denominações também. Isso não é uma coisa bonitinha, não, gente. É uma coisa séria. Porque na palavra de Deus, nós temos muitas provas do poder dele. E ao nosso redor, simplesmente o fato de estarmos vivos é uma prova do poder dele, não é? Mas vamos continuar no versículo seguinte. Versículo 2 de Gênesis. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O que havia sobre a face do abismo? Trevas. O que havia sobre a face do abismo? Trevas. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Havia trevas. Havia trevas ali, né? Sobre a face do abismo, mas Deus queria luz. E como é que poderia haver luz se só havia trevas? No versículo 3 diz: então Deus disse: haja luz. Então Deus houve luz. Deus fez uma máquina ali, clicou no botão e puf, fez luz. Aí ele disse, e disse Deus: haja luz. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. De onde veio a luz? A própria palavra falada, que foi dita, foi o agente que produziu a luz. Como diz o Salmo 119, versículo 130, a entrada das tuas palavras da luz. É muito interessante, irmãos, como em apenas 2 versículos da Bíblia nós podemos refletir sobre a grandiosidade da palavra de Deus, não é? Os irmãos se lembram que eu disse que a maior parte do primeiro capítulo da Bíblia é um manual de instruções sobre a natureza da fé? Então, apenas no capítulo 1 de Gênesis, nós temos 6 citações. Calma aqui. Nós temos 6 citações, declarações específicas que demonstram a natureza da fé. E se contarmos com o versículo que nós lemos, em que a palavra está implícita, nós temos um total de 7. É incrível. E isso é só no primeiro capítulo da Bíblia. Se nós lermos a Bíblia inteira, nós vemos muitos exemplos sobre a natureza da fé, sobre o poder da palavra de Deus. Tudo bem. Deus, irmãos, vem e me fala: Júlia, então a fé é só acreditar que a palavra de Deus tem poder para realizar o que ela diz? E para aumentar minha fé, é só ter certeza de que vai acontecer?
você precisa sim acreditar que a palavra de Deus tem poder e que ela vai se cumprir. Porém, você precisa conhecer essa palavra e depender dela. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês acham que as pessoas do mundo têm fé? Podem responder assim pra gente. Baseado na sua explicação, não. E os outros irmãos? Não precisa simplesmente falar, não, gente. Acho que tem. Se a fé é fundamentada apenas na palavra de Deus, como uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, não lê a Bíblia e não ouve a voz de Deus, pode ter fé? E se uma pessoa não se submete, ou seja, é obediente à palavra de Deus, que ela tanto diz ter fé, como a palavra vai se cumprir na vida dela? Porque a gente pode ver, tem muitos cristãos, muitas pessoas que dizem acreditar na palavra de Deus, que dizem ter fé, mas que no seu dia a dia não é obediente a essa palavra, não é? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Abraão. Abraão é conhecido por ser o pai da fé, não é? Sim. Mas ele também cometeu alguns deslizes. E um desses deslizes ocorreu quando ele tinha 80 anos de idade. E Sarai, sua mulher, como ela era conhecida antes, já era idosa. Ele não tinha um filho. Eu vou pedir para os irmãos abrirem no capítulo 15 de Gênesis. Do versículo 5, o versículo 5 e 6. Todos acharam? Amém. Pronto. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído para a justiça. Abrão, que era o antigo nome de Abraão, aceitou a palavra de Deus. Com base nessa palavra, esperou que se cumprisse a palavra, o que a palavra disse. Ao fazer isso, foi considerado justo. Sarai, contudo, não colocou sua esperança apenas na palavra de Deus. Ela recorreu a um plano próprio para dar um filho ao seu marido. Vamos ao capítulo seguinte, capítulo 16, versículo 2. Vamos ver o que Sarai apontou. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Nesse momento, gente, Abrão se desviou da perfeita integridade da fé. Em vez de firmar sua esperança e dependência apenas sobre a palavra de Deus, ele concordou com o plano de Sarai. E como consequência disso, o filho nasceu, que é Ismael, acho que todos conhecem, né? E a situação, gente, se mostrou tão desagradável, tão insatisfatória para Sarai, que ela mesma repudiou o próprio plano e o próprio Senhor mostrou sua rejeição à estratégia deles, ignorando completamente o nascimento do bebê. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara, pois ela se tornaria mãe das nações. A gente vê isso em Gênesis 17 e 16. Além de continuar reafirmando a promessa do filho prometido e sua futura aliança com ele. Gênesis 17 e 18. Por meio dessa experiência, tanto Abraão quanto Sara aprenderam a lição de que, para que a promessa fosse efetivada e a palavra de Deus cumprida, nada serviria a não ser a dependência apenas da palavra. Sara aprendeu que sua estratégia somente trouxera transtorno e perplexidade, além de atrasar o cumprimento da promessa. Abraão aprendeu que, ao dar ouvidos a
Sara, ele passara por alto a palavra de Deus e que agora teria que abandonar todo o esquema e voltar-se novamente para a palavra. Resumindo, irmãos, não adianta a gente dizer que tem fé se no nosso dia a dia a gente tenta tomar o controle da situação. Você já repararam quando a gente tem uma situação difícil e a gente tenta tomar o controle da situação, tenta resolver do nosso jeito, não dá certo? Só dá certo quando a gente pede a orientação de Deus e espera nele? Porque, gente, a gente por si mesmo não pode fazer nada. O que a gente é? A gente é um ser humano caído. Nós somos pecadores. De nós não tem nada bom, não temos ideias boas. Então, a gente precisa colocar a nossa fé em Deus. A gente precisa esperar e ter paciência nos planos dele, porque o tempo de Deus não é o nosso, mas é melhor do que o nosso, né? Agora, como aumentar a nossa fé? Muitas pessoas têm dúvida disso, não é? A cada provação, devemos nos manter firmes, procurando confiar nos planos e na vontade de Deus, mesmo que a situação aparente não ter solução ou resposta. Tem gente que não tem paciência, né? A gente fala assim, não, vou colocar nas mãos de Deus. Daí 5 minutos depois, vixe, Maria, Deus não resolveu a situação, deixa que eu mesmo resolvo. Tem que tomar cuidado com isso, né? Querem um exemplo? Voltamos à história de Abraão. Abraão errou muito na vida, gente, mas também teve uns acertos, né? Que agora, nesse momento da história, era chamado de Abraão. Nessa época, Abraão estava com 99 anos e Sara 89. E no mínimo parecia que o cumprimento da promessa de um filho estava bem longe de vista. A situação agora exigia uma dependência mais profunda da palavra de Deus, uma fé maior do que antes. Diferente da situação anterior, estava claro agora que não havia nenhuma possibilidade de depender de qualquer outra coisa, a não ser a pura e simples palavra, e dela apenas. Eles estavam restritos completamente a isso, para o cumprimento de que a palavra, do que a palavra disser. Estando o caminho agora desimpedido para que apenas a palavra operasse, tal palavra operou com eficácia. Então, quando a gente não coloca a nossa mãozinha ali nas situações, Deus resolve naturalmente ali pra gente. E sem nenhuma situação, nenhuma desavença, não é? E o filho da promessa nasceu. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 11:11. Vamos ver o que Paulo diz a respeito disso. Supostamente Paulo, né? Hebreus 11:11, todas acharam? Amém. 11:11. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, isso no verso seguinte, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está como a areia do mar. Dessa forma, cumpriu-se a palavra falada a Abraão quando Deus conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Será assim a tua descendência. Gênesis 15:5. Temos aqui uma lição divina sobre a fé. E essa é a intenção das Escrituras,
quando estão conosco para a necessidade de cultivarmos a fé. Pois isto foi imputado a Abraão para a justiça, a saber, a justiça de Deus, que é mediante a fé. Abram suas Bíblias agora em Romanos. Romanos 4. Versículo 23 a 25. Diz assim: e as palavras que foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E lá em Gálatas 3, versículo 9 diz: de modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Todos aqueles que excluindo, ou melhor ainda, repudiando toda obra, planos, estratégias e esforços próprios, passam a depender em completo desamparo apenas da palavra de Deus, para que essa palavra cumpra o que diz. Sim, são estes os que são da fé, que são abençoados com o crente Abraão ao receber a justiça de Deus. Irmãos, que nós possamos ter fé, como Abraão teve. É verdade que como nós somos falhos e pecadores, vai ter um momento sim que a gente vai duvidar, mas a palavra de Deus está cheia de provas do poder dele, das promessas que foram cumpridas. E se nós olharmos para a nossa própria vida, né, nós vamos ver a ação divina nas situações que já ocorreram conosco. Né? Quem a partir de hoje gostaria de cultivar sua fé, confiando em nosso Deus Todo-Poderoso? Amém. Fiquem de pé. Vai ter música? Certo. Fiquem de pé, irmãos, e vamos orar.